Olá família, daqui fala Manuel Gonçalves. Mais uma vez eu quero te agradecer por estás aqui no meu canal do YouTube. E se é a primeira vez que estás aqui no meu canal do YouTube, seja bem-vindo ou seja bem-vinda aqui ao meu canal do YouTube. E hoje vamos conversar, vamos refletir um pouco sobre o dinheiro que nós damos ou doamos na igreja e que Deus acaba por receber esse dinheiro. Ou não, dependendo da situação. Vamos conversar um pouco sobre essa situação muito delicada, mas muito importante para todos nós. Há muitas pessoas que deixam de ir na igreja ou deixam de frequentar a igreja derivada a essa mesma situação que é o dinheiro que nós damos à igreja. Às vezes as pessoas, neste caso os pastores ou os líderes da igreja que fazem a manutenção e a gestão desse mesmo dinheiro, fazem mau uso ou usam de maneira errada e às vezes acabam por influenciar outras pessoas, principalmente as ovelhas e outras pessoas que acabam por saber disso e acabam por ser da igreja. E dizem que todos os pastores são ladrões e que todos os pastores são ladrões e por isso não vão mais à igreja. Isso é uma situação polêmica, eu já ouvi falar muito sobre essa situação e eu quero conversar um pouco sobre tudo isso. E também ao mesmo tempo quero falar contigo sobre se realmente Deus depende ou não do nosso dinheiro. O facto é que existem médicos, existem taxistas, existem professores, não é? Existem pessoas que têm funções muito... Vamos falar no caso do médico e do professor. São pessoas que exercem funções na sociedade e no mundo que têm uma grande influência sobre a sociedade. E no caso do médico, que permite ou não a pessoa continuar a viver ou não, e do professor adquirir conhecimento para a vida. Então, é o facto que existem existem médicos com mau caráter e bom caráter. Existem professores com bom caráter e com mau caráter. Mas por isso, não é por isso que as pessoas deixam de ir a outros médicos ou deixam de ir ao hospital. E também não existem professores que têm mau caráter e as pessoas deixam de ir à escola. Sim, é um facto. A mesma coisa devemos aplicar, ao mesmo princípio devemos aplicar na igreja. Sim, isso não é um mal de ser cristão ou não ser cristão, de ser pastor ou não ser pastor. Tem a ver com a humanidade. Existem homens de mau caráter e bom caráter. E nós temos que ter muito cuidado com isso quando nós decidimos que não vou mais à igreja porque todos os pastores são ladrões. É muito perigoso porque a tua vida pode estar em risco, assim como a tua vida pode dar risco de tu viveres ou não se tu não fores a um hospital. Porque o hospital é uma coisa e o médico é outra coisa. A igreja é uma coisa e o pastor é outra coisa. Claro que tanto como o médico de mau caráter vão assumir as suas responsabilidades perante as autoridades dentro da medicina legal dentro desse mesmo país, e também o pastor que faz mau uso desse dinheiro ou faz de maneira errada e errônea vai assumir responsabilidades ou vai ter consequências no mau uso desse mesmo dinheiro ou dessa mesma doação. Então, mas eu não quero falar basicamente sobre isso, eu quero falar acerca de se Deus realmente depende ou não do nosso dinheiro. A verdade seja que a Bíblia diz que Deus é o dono da prata, Deus é o dono da prata e do ouro e da prata. Então Deus não depende de nossas ofertas, Deus não depende dos nossos dízimos. Deus conta com nossos dízimos e com nossas ofertas. Cabe a ti, diante de Deus, porque isso é uma coisa que tu tens de fazer do coração e fé, porque a oferta é um ato de gratidão e o dízimo é um ato de fé e obediência. Então, se tu dás o teu dízimo, devolves o dízimo a Deus, e o dízimo é a 10ª parte do fruto do suor do teu trabalho, então tu estás apenas a obedecer a Deus. Para quê? Para que Deus possa fazer o uso dessas doações, das ofertas, ou dos dízimos, das devoluções. Para quê? Para que pessoas como tu e eu, que antes não foram alcançadas, ou precisam ser alcançadas por Deus, esse mesmo dinheiro vai suprir as necessidades físicas que a demanda assim oferece. No caso, pagar eletricidade, pagar água e entre outras coisas que toda a estrutura, seja ela com fim lucrativo ou não, toda a organização precisa de ter uma estrutura e essa estrutura necessita de dinheiro enquanto física ela for. Então, é isso que eu quero deixar aqui, que Deus não depende do nosso dinheiro. Deus conta com o nosso dinheiro, porque como Ele é o dono do ouro e da prata, Ele pode
sem dúvida, trazer esse dinheiro. Só que ele gosta de fazer, Deus faz as coisas, gosta de fazer, ele faz isso com o ser humano. Ele não depende do ser humano, ele conta com o ser humano, ele faz as coisas no mundo com a cooperação e com a parceria do ser humano. Deus é um Deus de relacionamento e tudo que ele faz para o ser humano, ele gosta sempre e tem o princípio de fazer sempre com o ser humano, para o ser humano. Então, há que ter muito cuidado quando nós pensamos que Deus depende do nosso dinheiro, ou que eu não vou dar mais dinheiro, ou devolver o dinheiro, neste caso, a Deus, quando alguma pessoa erra. Lembra-te que Deus não depende do nosso dinheiro, e Deus conta com o nosso dinheiro, Deus conta com a nossa obediência, com a nossa fé e com a nossa gratidão. Ok? Então, lembra-te, Deus conta sempre connosco, mas Deus nunca depende de nós. E eu quero te agradecer já por teres visto este vídeo até o fim. Dá um like, comenta e subscreve aqui no canal do YouTube, dá aqui um comentário, ativa as notificações para que tu possas ter sempre uma notificação sempre que eu lançar aqui um vídeo novo aqui no canal do YouTube. Um beijo no teu coração. Fui!